As muralhas de Jericó se erguiam como gigantes de pedra, imponentes e intransponíveis. De longe, a cidade parecia intocável, segura dentro de sua fortaleza. Mas lá dentro, a vida pulsava entre becos estreitos, mercados ruidosos e sombras que escondiam mais do que os olhos podiam ver. Entre aquelas sombras, havia uma mulher. Seu nome era Raabe. Ninguém sabe ao certo quando ela nasceu, mas sua história começou em uma casa construída sobre as próprias muralhas da cidade. O vento soprava forte ali no alto, trazendo consigo os murmúrios dos estrangeiros que passavam por Jericó, viajantes que carregavam notícias, histórias de lugares distantes, rumores de guerras e deuses desconhecidos. Foi assim que Raabe começou a ouvir falar sobre um povo misterioso que vagava pelo deserto, guiado por algo que ninguém podia explicar. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Ela não era uma mulher qualquer. Vivia à margem, vendendo seu corpo para sobreviver. Talvez tivesse família, talvez tivesse irmãos, pais, pessoas que um dia a amaram. Mas na cidade dos poderosos, uma mulher como ela não era nada além de uma sombra, um nome sussurrado entre dentes. Mesmo assim, Raabe escutava os mercadores falarem sobre o mar que se abriu para os hebreus, sobre cidades inteiras que caíram diante de um Deus invisível. Diziam que eles estavam vindo. Jericó se fechou. Os portões foram trancados, os soldados reforçaram a defesa, os sacerdotes buscaram a proteção dos ídolos de pedra. Mas Raabe sentia que não seria suficiente. Algo dentro dela dizia que aquele Deus, aquele que ninguém podia ver, era diferente. E então, numa noite silenciosa, 2 homens chegaram à sua porta. Não eram mercadores, não eram soldados. Seus olhos não estavam ali pelo prazer ou pelo descanso da estrada. Eles procuravam algo mais. E Raabe sabia que sua escolha naquela noite mudaria tudo. Raabe não era uma mulher ingênua. Conhecia bem os homens que entravam e saíam de sua casa. Sabia identificar um soldado disfarçado, um comerciante mentiroso, um viajante desesperado. Mas aqueles 2 eram diferentes. Não carregavam mercadorias, não tinham o olhar inquieto dos forasteiros, nem a arrogância dos guerreiros de Jericó. Estavam atentos, silenciosos, observando tudo ao redor como se já soubessem o que encontrariam. Ela os reconheceu antes mesmo que dissessem uma palavra. Eram hebreus. O coração de Raabe acelerou. Desde criança, ouvia histórias sobre povos que vinham e iam, exércitos que marchavam, reis que caíam. Mas nada se comparava ao que diziam sobre aqueles homens do deserto. Diziam que não tinham um rei, mas seguiam as ordens diretas de um Deus que ninguém via. Um Deus que não tinha estátuas nem templos de pedra, mas que falava com eles, caminhava com eles, lutava por eles. Raabe tinha ouvido falar desse Deus. Não eram apenas boatos. O Egito, o maior império da terra, não pôde detê-lo. Reis poderosos tentaram resistir e foram varridos do mapa. Até os amorreus, vizinhos de Jericó, foram destruídos sem que seus deuses pudessem fazer nada para salvá-los. Agora, esse povo estava ali, às portas da cidade, e aqueles 2 homens estavam diante dela. Raabe os fitou por um momento. Qualquer outra pessoa teria chamado os guardas. Seria fácil. A cidade inteira estava em alerta. Os soldados patrulhavam cada esquina, prontos para esmagar qualquer ameaça. Mas Raabe não se moveu. Algo dentro dela sussurrava que aqueles homens não eram o inimigo. Do lado de fora, os passos dos soldados ecoavam pela rua. Alguém os viu entrando. A notícia se espalharia em minutos. Ela não tinha muito tempo, e então, sem hesitar, tomou sua decisão. Raabe se moveu rápido. Seus pés deslizaram pelo chão de madeira enquanto seus dedos puxavam os espiões pelo braço, levando-os escada acima sem dizer uma palavra.
O terraço era um emaranhado de linho seco, tecidos grossos empilhados para serem trabalhados mais tarde. Sem tempo para explicações, empurrou os homens para baixo das fibras, escondendo-os no meio da palha. Lá embaixo, os passos se aproximavam, pesados, firmes, determinados. Os soldados estavam na porta. Ela respirou fundo, ajeitou o vestido, suavizou o rosto e abriu. "Onde estão os homens que entraram aqui?" A voz do guarda era dura. Raabe piscou, fingiu confusão. "Homens. Ah, sim. Eles vieram, mas já se foram. Acho que saíram antes do portão da cidade se fechar. Se forem rápidos, talvez ainda os alcancem." O soldado não hesitou. Fez um sinal com a cabeça e os outros correram na direção dos portões. Não havia tempo a perder. Raabe esperou até que o som das botas sumisse no corredor. Então, fechou a porta, prendeu a respiração e subiu as escadas outra vez. Lá estavam eles, ainda imóveis debaixo do linho, esperando por um sinal de que era seguro sair. Ela puxou o tecido para o lado e os olhos dos espiões a fitaram. Atentos, desconfiados. "Eu sei quem vocês são", disse ela, cruzando os braços. "Sei de onde vem e sei que o Deus de vocês já entregou esta terra em suas mãos. Todos em Jericó estão apavorados. Sabemos o que aconteceu no Egito. Ouvimos sobre os reis que caíram diante de vocês. Não há ninguém nesta cidade que não tema o Deus de Israel." Os espiões trocaram um olhar. Silêncio. Raabe os encarou firme. "Eu salvei a vida de vocês. Agora, jurem que salvarão a minha." Os espiões se entreolharam. Havia surpresa nos olhos deles, mas também uma compreensão silenciosa. Eles sabiam que aquela mulher arriscara tudo. Se fosse descoberta, morreria sem piedade. Raabe se aproximou, baixando a voz. "Jurem pelo Senhor, o Deus de vocês, que não deixarão minha família morrer quando Jericó cair." A confiança na voz dela fez os homens assentirem. Um deles se adiantou. "Nossa vida pela sua, desde que não nos traia. Quando o Senhor entregar esta terra a nós, pouparemos você e todos da sua casa." Raabe sentiu o ar pesar ao redor. Lá fora, a cidade ainda dormia, mas ela sabia que aquele sono era uma ilusão. O medo já tinha se infiltrado nos becos, nos corredores do palácio, no coração dos guerreiros. Jericó estava condenada. Os espiões precisavam sair antes que o dia nascesse, antes que os soldados voltassem. Raabe os guiou até a janela. Lá embaixo, o silêncio se estendia como um véu sobre a noite. A muralha era alta, mas um caminho ainda existia. Ela pegou uma corda de linho trançado e a prendeu firmemente na borda da janela. A luz fraca das tochas nas ruas abaixo lançava sombras dançantes, enquanto os homens a seguravam e começavam a descer. Raabe observava, seu coração batendo forte. Quando o primeiro alcançou o chão, o segundo logo seguiu. Antes de partirem, um deles ergueu o olhar. "Fique dentro de casa. Amarre um fio vermelho nesta mesma janela. Quando voltarmos, esse será o sinal. Quem estiver sob seu teto viverá." O vento soprou forte, bagunçando os cabelos dela. A sombra dos espiões desapareceu na escuridão. Raabe se afastou lentamente da janela. Seu olhar caiu sobre a corda que ainda balançava no vento. Não sabia quanto tempo tinha, mas sabia que Jericó estava vivendo seus últimos dias. Raabe ficou ali, olhando a corda balançar na escuridão. O silêncio da noite pesava, mas dentro dela tudo gritava. Ela havia feito sua escolha. Agora só restava esperar. Seus dedos percorreram o tecido de linho até encontrar o fio vermelho. O mesmo que usaria para sinalizar sua casa quando chegasse a hora. Segurou-o com força, sentindo a aspereza contra a pele. Um pedaço de pano qualquer para muitos, mas para ela, a linha tênue entre a vida e a morte. Os dias passaram como uma lâmina cortando o tempo. A cidade estava inquieta. Homens marchavam pelas ruas, reforçando a defesa dos muros, afiando espadas, estocando mantimentos.
Todos sabiam que os hebreus estavam próximos, mas ninguém falava sobre isso em voz alta. O medo era um veneno que corria entre os moradores de Jericó, e Raabe via nos olhos deles o mesmo terror que sentia dentro de si. Seu coração acelerava a cada pôr do sol. Eles viriam. Era apenas uma questão de tempo, e então, ao longe, uma nuvem de poeira subiu no horizonte. O exército de Israel tinha chegado, mas não como os guerreiros de Jericó esperavam. Não havia catapultas nem arietes. Nenhum ataque repentino, apenas passos, silenciosos, firmes, determinados. Os soldados de Israel marchavam ao redor da cidade uma vez por dia. Apenas marchavam. Nenhum grito de guerra, nenhuma flecha disparada. Apenas o som abafado dos pés contra a terra e o eco das trombetas que cortavam o vento. Primeiro, rachaduras finas, depois, estalos secos, e de repente, tudo desmoronou. A poeira subiu como uma tempestade, cobrindo o sol, abafando os gritos desesperados dos que estavam lá fora. A cidade, aquela que nunca havia sido derrotada, caiu em ruínas diante dos olhos de Raabe. Mas sua casa ainda estava de pé. O cheiro de poeira e pedra quebrada encheu os pulmões de Raabe. O ar estava espesso, pesado, sufocante. Do lado de fora, os gritos de terror se misturavam ao som das espadas cortando o vento. A cidade, que um dia parecia inabalável, agora era apenas destroços e desespero. Mas sua casa ainda estava de pé. Raabe agarrou o fio vermelho na janela. Os dedos trêmulos, como se aquilo fosse sua última conexão com a promessa que recebera. Sua família se encolhia pelos cantos, os olhos arregalados, esperando que a qualquer momento as portas se abrissem e a destruição os engolisse junto com o resto daquele povo. Raabe sentia os olhares sobre si. Eles a observavam, alguns com curiosidade, outros com desconfiança. Sussurros se espalhavam entre as tendas. A mulher de Jericó, uma estrangeira, uma prostituta. Raabe não respondia. Mantinha-se firme, caminhando com a cabeça erguida, mas dentro dela o medo crescia. Sobreviveu à queda de Jericó, mas será que conseguiria sobreviver ali, entre aqueles que a viam como uma intrusa? Os dias passaram e ninguém se aproximava. Os hebreus eram um povo diferente, e suas leis pareciam feitas para mantê-los separados de tudo o que era impuro. Raabe entendia. Ela havia sido criada entre deuses de pedra, acostumada com um mundo onde seu valor era medido pelo que podia oferecer. Ali, porém, tudo era diferente. Eles falavam de um Deus que não apenas exigia obediência, mas que também perdoava, que via além do passado.